A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade nas nossas lições bíblicas da Escola Dominical, aonde aula aqui ministrada dia 10 de março, que é a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, tá? Lição de número 10. Estamos aqui no nosso primeiro trimestre, já está terminando, hein, irmãos? Janeiro, fevereiro, março. Logo vamos para o segundo trimestre do ano a partir de abril. Texto áureo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Verdade prática. A ceia do Senhor como uma ordenança. Celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Leitura bíblica em classe é 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. Estou aqui com o nosso livro aí de apoio, né? Nosso pastor aí José Gonçalves, e também com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Introdução. Assim como o batismo em águas, que nós vimos na lição anterior, né? Que é a primeira ordenança aí de Cristo. A ceia também é uma ordenança dada por Jesus. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Qual que é a primeira? Um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê uma reação, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Então, primeiro, como Jesus se entregou por nós, a expiação de Cristo na cruz. Segundo, a nossa condição real, que é só pela graça de Deus. E a terceira, um olhar para o futuro, também sua expectativa e esperança da segunda vinda de Cristo, como diz lá em João capítulo 14. Então nós vamos falar nessa lição acerca da natureza, do propósito da Santa Ceia, né? E também o modo que é a celebração. Aqui você vai ver bem claro nessa lição que ela vai trazer as questões de como a Igreja Católica vê a ceia do Senhor, como algumas outras igrejas, como a Igreja Luterana, algumas outras igrejas evangélicas, e a visão da nossa igreja, a Igreja Pentecostal. Claro que eu quero deixar claro que eu acredito que é muita presunção a gente sempre afirmar que a nossa visão é a correta. Então vai ser exposto isso na lição, e você toma o seu entendimento, claro, o conhecimento que você já tem da palavra de Deus, correto? Então vamos lá. Primeiro tópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Na tradição romana, vai falar sobre a questão transubstancial, que eles acreditam que, sabe lá na hóstia que o padre entrega, que ali de fato está sendo entregue o corpo e o sangue de Cristo para a pessoa ter comunhão com Deus. Vou fazer a leitura aqui para decorrer desse assunto. Na tradição romana, o romanismo compreende de forma literal a expressão dita por Jesus Cristo em referência aos elementos da ceia, isto é, o meu corpo, lá em Lucas 22, 19. Este cálice é o meu sangue, Lucas 22, 20. Lembra lá quando Jesus está na ceia com os discípulos? Assim, segundo os elementos da ceia, se converte em corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Então, a igreja romana, a igreja católica, acredita que no momento que Jesus ali fez a ceia com os discípulos, ele disse, esse é o meu corpo e este é o meu sangue. Sangue, comei e bebei. Lá em João 6,56, a Bíblia diz que aquele que não come e não bebe não tem parte com ele. Tá? Continuando. Ele estava presente, portanto não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Bom, aí as igrejas pentecostais, como a nossa, neopentecostais também, fazendo uma objeção na questão de que Cristo não poderia estar lá naquele pedaço de pão, naquele copo de suco, porque ele já estava presente ali. Então, por isso que eles não acreditam na transubstanciação. Jesus, por exemplo, ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Quando Jesus dá um exemplo em João 10,9, eu sou a porta. Então, ele é a porta literalmente. Então, é essa objeção que a igreja pentecostal usa, tá? Na tradição protestante, algumas igrejas protestantes,
A igreja luterana diverge da católica, quando nega que os elementos da ceia e o pão e o vinho se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirmam que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Então eles não acreditam que é o corpo de Cristo, mas que o corpo está presente. Esse entendimento luterano é denominado consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, pondo dar uma versão modificada da antiga crença. Então, o que eles estão querendo usar aqui? Que muitas igrejas evangélicas protestantes celebram aí a questão de Martim Lutero, né? A reforma luterana. Porém, eles não concordam com tudo, com todas as teses aí de Lutero. Então, a revista está falando de uma forma que, ele estava se desvencilhando da crença católica, mas ainda acreditava em alguma coisa. Dando referência de que a visão hoje que a igreja protestante tem é a verdadeira. Eu, como vocês sabem, como pastor, não concordo exatamente com isso. Eu acho que isso é muita alienação. É você bater no peito e achar que só você está certo. Porém, eu compreendo e entendo que cada um segue o que quiser. Por isso que todas as igrejas têm pessoas ali cultuando, dando referências e louvando o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Tá? A posição pentecostal agora. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam tal. Nessa posição, a maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão, e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, a igreja pentecostal acredita que isso simboliza. Aqui é importante a referência da revista. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Então, o que ela está dizendo? Que quando você se apresenta para fazer aquele simbolismo, é isso que a Igreja Assembleia está falando aqui, que você tem que estar em comunhão com Deus e participar desse corpo. Irmãos, é muita referência sobre isso, porque é um assunto meio extenso. Tem igreja que ela acredita assim, se não for batizado, não pode participar do corpo de Cristo. Como que o meu corpo está em pecado, tudo aquele velho corpo, vou participar do corpo de Cristo? Então, se eu estou sujo, estou no pecado, estou na lama, como que eu vou, simbolizando, participar do corpo de Cristo? Você está no pecado. Como que você vai, uma coisa que é tão santa, que é o corpo de Cristo, Santa Ceia, e você fica tomando a ceia? Até a Bíblia dá referência sobre comer e beber indignamente, por isso que é entre vós muitos doentes, e assim sucessivamente. Então, são formas de crer literal, em versículos como esse, e tem formas que não. Igual, a igreja pentecostal, ela já crê em forma literal nessa parte que fala que não pode comer e beber indignamente, que isso, o indignamente aqui quer dizer que a pessoa, você está no erro e está no pecado, não come e bebe não. Porque não é para te aproximar de Cristo, é para você manter a comunhão com Cristo. É muito complicado. A Igreja Católica tem um costume de que se a pessoa está no segundo casamento, ela não participa da hóstia, da ceia. E isso é uma pergunta que eu falo e eu levo essa frase comigo sempre. Como que uma pessoa está na posição de salvo não pode participar do corpo de Cristo? Mas se Jesus voltar, ela vai para o céu? A igreja acredita, a pessoa acredita que ela está na posição de salvo? E por que não tem comunhão com o corpo? É complicado, eu não quero entrar em detalhes desse assunto, porque esse aqui não é a intenção, de a gente entrar na exegese de cada versículo, de cada palavra, de cada que a igreja acredita, tá? Deixa eu pegar minha revista que caiu. Então, não é a intenção, é apenas expor o ensinamento da revista. Segundo tópico, o propósito da ceia do Senhor, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia, o apóstolo Paulo destacou como propósito a celebração anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios 11, 26. Vamos ler lá? 1 Coríntios 11, 26 diz assim, 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ele celebra a vitória do Cristo na cruz sobre o pecado e a morte. Por intermédio da morte de Cristo na cruz. Portanto, na ceia, o Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também... Então, ali está falando o quê? Que é a expiação, que Cristo padeceu por nós e venceu a morte. Que aquele que está em Cristo
esse não verá a morte, né? A morte que eu falo é a morte eterna. Então nós estamos vivos em Cristo para toda a eternidade. A gente pode morrer esse corpo nosso, né? Aqui nessa terra, que do pó viemos, do pó voltaremos, mas nosso espírito jamais. Então nós aceitamos a Cristo e viveremos eternamente com Ele. E essa celebração da ceia, o propósito é lembrar essa expiação de Cristo, onde Ele venceu a morte por mim e por você, levou os nossos erros, os nossos pecados. Que todo aquele que está em Cristo é justificado por essa morte de Cristo na cruz por mim e por você. Proclamar a segunda vinda de Cristo, porque se Ele padeceu e foi, né? Assim, o Senhor proclama a segunda vinda, 1 Coríntios 11, 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia, quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando ansiosamente a segunda vinda. Ali ele padeceu, ele, né, subiu aos céus, ele disse, não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai preparar um lugar, mas eu vou voltar, João 14, mas que ele vai ter a segunda vinda de Cristo. E a igreja lembra que a pregação nessa terra, que a sua pátria não é aqui. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Vamos lembrar disso que é importante. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, proclamamos aí a vinda de Cristo quando participamos da ceia, o propósito. Ele foi, mas ele vai voltar. E celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada às questões de divisões entre os irmãos. Esse era um problema recorrente entre os coríntios. Estava presente também durante a celebração da ceia. O clima fraterno da comunhão deixará de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. Quando há espírito de divisão, litígio de intrigas entre os crentes, a celebração da ceia perde o seu sentido. Então, o apóstolo Paulo tinha uma grande crítica à igreja de Coríntios, que nós sabemos que era uma igreja problemática, né? E se desviava nas avarezas, nas prostituições da vida. E também não tinha essa questão, era um problema recorrente da igreja, não esperar pelos irmãos para que tenha essa fraternidade, essa comunhão dos irmãos, até porque é uma celebração, é uma ordenança de Cristo, para que a igreja se mantenha em comunhão ali. Nós se reunimos na igreja para tomar ceia, nós lembramos da morte de Cristo, do que Cristo fez por nós, nós lembramos de que Ele foi, mas Ele vai voltar. E ali nós procuramos continuar com a nossa comunhão. É importante entendermos que não podemos ter uma visão acerca disso, de que somos melhores do que um que o outro, né? Ai, eu só tenho comunhão com Deus, que eu procuro ser santo. Não, todo é pela graça. Somos justificados por esse sangue derramado na cruz, por essa expiação. Somos justificados pelo amor de Deus por nós, que entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. É pela graça que Cristo nos chamou para ter comunhão com Ele. É um privilégio. Assim como Ele morreu e vivificou, a Bíblia diz também que nós vivificaremos com Cristo. Tá? Então é um propósito, manter essa comunhão. Isso é importante. Quando você faz o almoço, né? Antigamente as famílias faziam muito isso, algumas ainda fazem. O almoço de domingo, não é para celebrar a comunhão dos familiares, que infelizmente tem se perdido muito isso. É a mesma coisa. Tópico 3, o modo de celebração da ceia. Então, qual que é o modo? Como participar? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português dignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. O advérbio indica a maneira ou modo de como se faz uma coisa, enquanto o adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a Santa Ceia, de maneira desordenada, quando não esperavam pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, de maneira irreverente, quando se embriagavam. Então, como eles bebiam dignamente? De que forma? Saía aquela comilança total na hora da ceia, né? Pegavam do vinho, que hoje sabemos que simboliza, na visão pentecostal, o sangue de Cristo, e se embebedavam. Então não é dessa forma. E também, como eu disse aquela hora, a igreja usa muito esse termo das questões do erro, do pecado. Tem igreja que muitas das vezes nem permite a pessoa tomar a Santa Ceia se ela está no pecado.
Antigamente tinha muito na igreja, hoje ainda tem algumas. Se a pessoa está no erro, ela fica num banco ali, separado, que ela não tem comunhão com a igreja, então ela não pode participar da ceia. Algumas igrejas fazem isso. As neopentecostais, nós sabemos que é muita gente, a pessoa ali é ela e Deus. Eu, particularmente, gosto muito desse modo. Eu não sou muito a favor disso, da igreja controlar o membro, igual a igreja que a Assembleia, infelizmente, faz muito isso, controla o envelope de quem dá dízimo ou não. Eu não concordo com isso, mas tudo bem. Deus sabe trabalhar dele, a diversidade de dons e de espírito na igreja, né? E a Santa Ceia é a mesma coisa. Se for uma igreja neopentecostal, é você e Deus. Você tem que ter um compromisso de ir para a igreja, de buscar Deus, de saber da sua consciência diante de Deus, e assim sucessivamente. Uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica o modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica o estado, qualidade ou natureza. Então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Sabemos disso. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus, como eu disse. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente pecado. Claro que não. Eu sempre falo sobre isso aqui. A pessoa não pode viver deliberadamente no pecado. Uma coisa é você errou, pecou. Uma coisa é você viver no pecado. Eu também não concordo com isso, é claro. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então do que participar com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Então, Bíblia, sabemos, se tiver um erro contra o irmão, contra alguém familiar, confessar os nossos pecados uns aos outros e ali possamos participar da ceia tranquilamente. Ou diante de Deus também você pode. Na Igreja Católica, nessa época da Quaresma, eles têm as confissões, né? Que os padres lá recebem as confissões das pessoas e as pessoas se preparam para a Semana Santa. Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra Cristo morreu, mas que ressuscitou. Glória a Deus. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar a celebração da ceia. Nele, portanto, haver um ambiente de referência ao mesmo tempo de abundante alegria. Então, na ceia não é um momento de funeral. É um momento de que morreu, mas ele ressuscitou. Ele vivifica em nós. E foi para o Pai, mas deixou o Espírito Santo conosco. Ele vive em nós. Quando participamos da ceia, dessa ordenança da igreja, ali nós temos comunhão com Deus, tá bom? Então é importante que quando você participa, também é uma festa, porque Ele ressuscitou. E Ele está preparando o lugar para mim e para você. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fique com Deus.